Muito bom dia, meus queridos irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso bom Deus. Mais uma manhã onde temos o privilégio de estarmos reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor que tem cuidado das nossas vidas, que tem suprido as nossas necessidades. Meus amados, eu os convido à leitura do capítulo 40 do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 12, 13 e 14, depois versículos de número 18, que diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Meus amados, nosso Deus revelado nesse trecho, revelado nessas palavras que lemos, é um Deus único, um Deus poderoso, um Deus perfeito, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas e que não há nada que possa ser comparado com a sua pessoa, com a sua majestade e com o seu imenso poder. O homem pode criar, inventar diversas coisas, mas nada será comparado ao poder e à glória do nosso Deus. Esse Deus que, sendo perfeito, sendo nessa imensidão toda, é um Deus que nos concede o seu amor, é um Deus que nos concede a sua graça, é um Deus que nos concede a sua presença. Deus se importa conosco, Deus cuida de nós. Nessa manhã que nós possamos ter esse entendimento da grandeza desse Deus e do privilégio que é poder fazer parte do povo escolhido e separado dele. E se ainda não fazemos parte, que a sua graça possa nos alcançar, que assim está disposta e assim está oferecida a nós nessa manhã, como forma de amor, como demonstração de amor, do amor de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, vamos orar a Deus nesse instante, agradecendo a Ele por Ele ser quem Ele é, por toda a sua imensidão, por todo o seu poder, e agradecer por termos esse privilégio de podermos ser parte do povo do Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos e louvamos a Ti. Ó Deus, nós reconhecemos a Sua grandeza, reconhecemos o Seu poder, reconhecemos, ó Pai, quem o Senhor é nas nossas vidas. Ó Deus, e nós Te louvamos e Te rendemos graças por isso. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é supremo, porque o Senhor é o Rei que governa toda a terra. E não há nada, Deus, não há nada que possa se comparar contigo. Ó Deus, nós agradecemos também pelo cuidado, pelo sustento, por o Senhor suprir todas as nossas necessidades. E muitas vezes, ó Pai, nos conceder muito mais do que nós precisamos. Ó Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Grande é o Senhor sobre toda a terra. Ó Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor nesse instante, através do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Semelhante a ti, Senhor Jeová, grande és tu, e grande é o teu nome em poderio. Não há semelhante a ti, Senhor Jeová, grande és tu, e grande é o teu nome em poderio. Quem não te temerá, ó Rei?
Rei das nações, porque a ti é devido todo temor, porque entre todos os sábios de todas as nações, entre todo o seu reino, não há semelhante a ti. Os ídolos das nações, obras feitas por mãos, juntamente com os ímpios, desaparecerão. Os ídolos das nações, obras feitas por mãos, juntamente com os ímpios, desaparecerão. Mas Jeová é o Senhor, o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Sua ira treme a terra e todas as nações não poderão sofrer sua indignação. Não há semelhante a ti, Senhor Jeová. Grande és tu e grande é o teu nome em poderio. Não há semelhante a ti, Senhor Jeová. Grande és tu e grande é o teu nome em poderio. Quem não te temerá, ó Rei das nações, porque a ti é devido todo temor, porque entre todos os sábios de todas as nações, entre todo o seu reino, não há semelhante a ti. Os ídolos das nações, obras feitas por mãos, juntamente com os ímpios, desaparecerão. Os ídolos das nações, obras feitas por mãos, juntamente com os ímpios, desaparecerão. Mas Jeová é o Senhor, o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Sua ira treme a terra e todas as nações não poderão sofrer sua indignação. Não há semelhante a ti, Senhor Jeová. Grande és tu e grande é o teu nome em poderio. Não há semelhante a ti, Senhor Jeová. Grande és tu e grande é o teu nome em poderio. Bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs, todos os ouvintes desse programa maravilhoso que todos os dias tem levado a palavra do Senhor a diversos lares e tem contribuído para que a pregação, o anúncio do reino de Deus, ele seja efetivo, seja constante, e através dessa proclamação do reino de Deus nós possamos estar constantemente em comunhão com o Senhor. E nós precisamos, nós temos essa necessidade, nós temos esse desejo constante, temos que lutar contra, muitas vezes, o nosso velho homem que não quer saber das coisas do Senhor. Nós temos que lutar a cada dia para nos mantermos firmes e constantes e permanentes naquilo que Deus quer para nós. E eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento um trecho da palavra do Senhor que está lá no livro de Atos capítulo 7, vai falar da pregação de Estevão. Estevão, quando é confrontado sobre a religião
que ele estava seguindo agora nesse momento, sobre o cristianismo que estava nascendo nesse tempo, ele faz uma exposição, uma narrativa da história dos egípcios, e lá no versículo 20, ele fala assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aí, a partir do versículo 23, começa a narrativa da vida e da ação de Moisés. Versículo 23 fala assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, lançou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando egípcios. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos. Cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, nós vemos que a narrativa de Gênesis, a história do Gênesis, ele descreve a vida e o chamado dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e também fala de um dos filhos de Jacó, que é José. Eles são os fundadores da nação de Israel, de onde viria o Salvador no mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Gênesis termina com esse clã de Jacó, ou naquele tempo Israel, em uma boa situação. E nesse momento José era o governador do Egito. Eles estavam numa condição muito boa. Porém, cerca de 400 anos se passaram e há poucas informações sobre a vida, sobre o comportamento dos israelitas nesse período. Após o Gênesis, o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, inicia dizendo que o Egito agora tinha mudado e ele tinha um faraó que não conhecia a José. Aquele tempo bom, aquele tempo de fartura, com José governando o Egito, já não existia mais. E de muitas familiares do governador José, os israelitas passaram a escravos agora, levando uma vida muito dura. E nesta ocasião, a gente percebe-se na narrativa que Israel já era uma nação muito numerosa, uma nação muito grande, mas ao mesmo tempo era uma nação humilhada, era uma nação que estava submetida à escravidão e não tinha pátria. Eles não tinham pátria porque eles estavam numa terra que não era deles. Os israelitas de então, que conheciam a sua origem, talvez se perguntassem, o seu íntimo: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não tem olhado por nós? Mas a gente vê na narrativa que certamente não, Deus não havia se esquecido do seu povo. Ele havia prometido a Abraão que seus descendentes seriam uma grande nação e teriam uma pátria que, conforme a narrativa, fala que ela emana leite e mel. Era uma pátria que seria muito boa. E a gente conhece a história e a gente sabe que o Senhor cumpre todas as suas promessas. Deus, ele não é homem para mentir, Deus não mente. E nesse momento da narrativa, aqui no livro de Atos, o Estevão ele narra que a hora de dar continuidade à promessa feita tinha chegado. Por isso, o Senhor passou a agir através de Moisés, também Arão, para livrá-los da escravidão. E é nesse momento que Deus levanta Moisés para liderar a tão sonhada libertação dos israelitas e guiá-los para a tão sonhada terra prometida. Quando nós olhamos para a nossa vida, para mim, para vocês, talvez você se sinta esquecido por Deus muitas vezes. A gente tem muito dessa percepção e muitas vezes dessa visão que é uma visão errada.
E muitas vezes a gente pensa, será? Onde que está o Senhor? E tantas experiências maravilhosas Deus já me deu no passado, já me propiciou no passado, mas muitas vezes a gente se questiona por que que hoje talvez eu me encontre num deserto existencial, talvez porque que hoje eu estou passando por provações, porque que eu tenho experimentado aflições e muitas vezes eu não tenho visto Deus agir na minha vida, e os questionamentos eles são muitos, e muitas vezes a gente foca nessas perguntas que são erradas, porque Deus não esquece de nós, Deus nunca nos abandona, e muitas vezes nós acabamos nos afastando de Deus porque os problemas eles querem nos sucumbir, eles querem nos afastar do Senhor. Mas nós devemos sempre lembrar que Deus usa as provações para nos moldar, para nos trabalhar a cada vez nas nossas vidas, nos dando esperança. Lá no livro de Tiago 1:3, fala assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não é fácil, não é uma coisa simples a gente perseverar em todas as dificuldades que temos, mas nós devemos saber que Deus está no controle e Ele sempre promete derramar da sua graça para que nós possamos suportar as dificuldades. Deus, Ele está no controle de todas as coisas e Ele nunca nos abandona. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus 4:16, fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus tem controle de todas as coisas, de todas as fases da nossa vida. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Seja qual for a resposta, nós devemos ter consciência que lá em Romanos 8:28, ele afirma que todas as coisas, tudo coopera para o nosso bem. E isso inclui muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós devemos entender, meus irmãos, aqueles que nos ouvem, que a vontade do Senhor, como fala lá em Romanos 12:2, ela é boa, agradável e perfeita. Ele fala assim, o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas é a melhor, é a mais adequada, é a mais confiável, e nós devemos nos debruçar aos pés do Senhor. A questão que nós devemos analisar é a seguinte: será que eu e você permaneceremos firmes, ainda que a resposta não seja aquela que nós esperamos? Deus, ele não age conforme a nossa vontade, conforme os nossos planos, mas Deus age sempre conforme a sua vontade, conforme os seus planos, que são os melhores. A essência do Evangelho é o homem servir ao Senhor. É o homem se prostrar diante de um Deus que é santo. Nós devemos sempre ter consciência que Deus cumpre as suas promessas. Não devemos esperar dele o que ele nunca nos prometeu. Deus cumpre as suas promessas, guarde isso, mas nós não devemos esperar do Senhor aquilo que ele nunca nos prometeu. Deus honrou os israelitas, Deus libertou o seu povo, e Deus a cada dia tem trabalhado nas nossas vidas. Sejamos francos, sejamos sinceros e confiemos no Senhor, que tem todo o domínio, todo o controle. Deus está olhando por nós. Que a sua vontade seja cumprida nas nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos um bom dia. Amém e amém.
está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Amém, meus queridos irmãos. Que
Que o Senhor Deus possa continuar falando aos nossos corações e que tenhamos em nossa mente, tenhamos em nosso viver, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está presente ao nosso lado. O bom pastor, ele jamais abandona as suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor. Que possamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, pois ele tem cuidado de nós, pois ele tem guiado os nossos passos, o nosso viver. Louvado seja o bom Deus por nos conceder essa graça. Louvado seja o eterno e soberano Senhor por cuidar de nós, por guiar-nos e por sustentar-nos com o seu infinito amor e bondade. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida. Que o Senhor Deus abençoe e guarde todo o seu dia debaixo da sua proteção. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.